né? Olha só, o Vasco volta a jogar sábado, vai pegar o São Paulo no Morumbi, pelo Brasileirão. E o Vasco atrasou o pagamento da dívida de 12 milhões de reais com o Andrei, emprestado pelo Chelsea da Inglaterra. O clube pagou apenas uma das 3 parcelas combinadas pelo retorno do Andrei. Um resultado como esse também não quer dizer que não houve ganho nenhum até agora. Essa última frase faz sentido. Não quer dizer que não houve ganho nenhum até agora. Agora, ele é treinador do Vasco da Gama. Olha o tamanho do Vasco, Pascoal. Eu acho que o Barbieri se atrapalhou com as palavras, né? Isso não cai bem na torcida do Vasco da Gama, né? Um gigante como o Vasco da Gama, o gigante da colina, o treinador diz que o time ainda está na UTI e não dá para sair andando. Aí o torcedor vai dizer o seguinte, mas o que ele está fazendo lá, então? Que tipo de médico é ele que não consegue fazer o time se recuperar? Eu acho que essa frase foi muito pesada para o torcedor do Vasco. E o torcedor do Vasco não é um torcedor comum. O torcedor do Vasco, o que faltar lá para o time, os caras enterram na arquibancada. O torcedor do Vasco faz diferença. Ele precisa o Barbieri precisa se situar melhor onde é que ele está. Ele precisa entender melhor o que é o Vasco da Gama. Se entender, um gigante como o Vasco da Gama. O torcedor do Vasco, principalmente quando ele apoia e vem uma derrota, ele fica completamente furioso. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. O Vasco da Gama criou, chutou, o goleiro pegou. Compreendemos tudo. A ineficiência na hora da finalização é que acaba determinando isso. Eu estou dizendo, não estou dizendo ineficiência. Nem estou dizendo contundência, como o Mauro fala. Porque teve contundência. O que não teve foi eficiência para finalizar. Qualidade na hora da finalização. E quando teve qualidade, apareceu um gigante que é o João Paulo. Outro, reconhecidamente, o João Paulo não é bom goleiro. Ou o Vasco da Gama ganhou como do Atlético Mineiro? Vocês estão esquecidos disso? O goleiro do Vasco pegou tudo contra o Atlético Mineiro. Então, a gente tem que entender. O treinador, quando dá uma declaração dessa, na minha interpretação, é o primeiro passo para ele cair. É o primeiro passo para cair, né? Porque ele já não está sabendo onde que ele está, o que ele está fazendo. Primeiro, falando desse gol aí, participação excelente, né, do Lucas Lima. Que bom, né, que ele está conseguindo entregar para o Santos. Havia tanta dúvida quando ele chegou. Sobre esse menino, faltam 20 dias ainda para ele fazer 18 anos. O aniversário dele é 5 de junho, tem 17 anos. E como bem ressaltou o Zinho ali, ele bateu com um jogador experiente ali. Ele recebeu, olhou para tirar do goleiro. Então, realmente, não sei se é um novo raio que vem lá, mas ele surpreende com a leveza que ele tem jogado ao substituir outro cara que já estava surpreendendo lá, que era o Marcos Leonardo, e foi para a seleção. Aí ele entra num time que também está se arrumando e dá conta do recado, está fazendo a parte dele. Com relação ao Vasco, sim, só no gol aí, o João Paulo pegou 9 chutes. Então teve 23 finalizações contra meia dúzia, etc. Lá, de novo, João Paulo. É isso que o Barbieri quis dizer, assim, que não foi de todo ruim, porque teve muita coisa, criou, etc. Mas o torcedor só vai pensar o seguinte: acho que perdeu para o Bahia em casa também, aí, não foi? Em São Januário. Que começou bem e depois não conseguiu mais, né? E em casa, né, a gente, e quase tomam 2 aí, com o Joaquim aí, no vacilo ali do Pumita, olha lá, deixou a bola ali. Que não era um atacante, era um zagueiro que estava ali, né? Era um zagueiro e tal, mas o Pumita ali também nervoso, né, para fazer um lance desse. Mas enfim, tenso já, né, final de jogo, a torcida pegando no pé dele, por sinal. Olha que defesa maravilhosa. Então poderia ter sido outro resultado, mas não foi. Poderia, mas não foi. Então o torcedor vai embora, xinga o técnico, xinga o jogador, segunda vez que perde lá dentro de casa. Eu acho assim que foi forte a declaração, dá para entender o que o Barbieri quer dizer. Ele não está falando de hoje, que o Vasco hoje, esse ano, estava na UTI, não. Ele está falando desse passado, de Série B, que estava destroçado e tal, e vai se arrumando aos poucos. Mas é uma declaração forte, que é verdadeira, mas que talvez não deva ser dita, que o torcedor, para aceitar, fala, não, mas calma, você está aí para fazer ele sair correndo mesmo da UTI e tal. Mas eu acho que essa UTI já era uma coisa um pouco do passado, que ele quer se referir lá atrás e tal, quando as coisas estavam mais difíceis, não tinha dinheiro, não tinha nada, e aí vem a SAF, e aí isso acontece não só com o Vasco, né?
torcedor do Botafogo está muito feliz com a liderança, também está passando, né? Passou já por esse processo, agora o Botafogo está lá em cima, mas sabe da dificuldade, não é para um dia para o outro que vai sair ganhando de todo mundo.